dar continuidade, nós gostaríamos então de chamar o professor Dr. Bruno Montuani Silva com o tema Como conhecer o potencial natural do Sol. O Bruno é professor adjunto da Universidade Federal de Lavras, lotado no Departamento de Ciência do Solo, na área de Física do Solo. Possui graduação em Agronomia, mestrado e doutorado em Ciência do Solo. Trabalhou na área de Conservação do Solo e Água e Química do Solo e nas áreas de Física do Solo e Pedologia. Foi um dos tutores do Núcleo de Estudo em Ciência do Solo da UFLA e atualmente coordena o projeto sobre diagnóstico da compactação do solo. Tem inúmeros projetos de pesquisas e muitas dissertações, teses e iniciação científica. Hoje atua na coordenação do programa de pós-graduação em Ciência do Solo da UFLA. Na pesquisa participa de projetos nas ciências agrárias e ambientais. Obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tereza. Bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade, né, de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês, né, e tentar trazer à tona um pouco do que a gente conseguiu ver ao longo desse evento, assim como a doutora Lourdes fez, a Adriana fez, né, o Carlos fez, tentar trazer o que eu vou falar aqui dentro de uma das questões que eu acredito que a minha linha de atuação pode contribuir um pouco mais, né, com o evento, com as discussões, que é principalmente a questão das métricas, né? Então, a minha área de atuação, que é a física do solo, eu costumo dizer nas minhas aulas, né, qual é a diferença da física para a pedologia quando a gente quer caracterizar o ambiente, né? Brinco muito com isso com a Adriana, né, quando a gente conversava, quando eu era então professor aqui na UFSJ em Sete Lagoas, né? É a questão quantitativa. Então, o que a gente pode trazer de forma quantitativa, apresentar como ferramentas e contribuir com essa discussão que ela começa na pedologia para responder essa pergunta que está aqui, né? Essa pergunta foi o desafio que a professora Adriana me colocou, né, nessa saia justa, ela vai muito mais além da minha área de atuação. Então, eu vou fazer um recorte dessa área, mas eu acredito que tudo começou ali com o que a doutora Lourdes mostrou, né, que parte de um programa forte de conhecimento dos nossos solos, né, enquanto outros países têm escala de 1 para 20 mil, 1 para 10 mil com muita facilidade, no Brasil a gente não tem isso. Então, claro que o conhecimento pedológico ele é a base, né? E o que a gente pode fazer é contribuir com essa caracterização física, e para isso, adiantando, a gente precisa de um bom esquema de amostragem e reprodutibilidade, né? Então, inicialmente eu gosto de tratar desse slide, mas todos aqui eu acredito que já conhecem bem, foi amplamente tratado, né? Que é o trabalho pioneiro de constância, essa tentativa de associar um número, né? E que inicialmente chegou nesses 33 trilhões de dólares, que o professor Pacheco ontem, né, nos mostrou que já foi 2 vezes o PIB mundial. Então, realmente é um valor que nos dá a dimensão da grandeza que é a produção de serviços de ecossistema, né, em termos globais. E, na sequência, por gentileza também, eu uso sempre esse slide, né, como muitos aqui também já utilizaram, para mostrar essas várias facetas do solo, né, o quanto que ele é importante, né. Um artigo que foi citado aqui ontem, que a gente gosta muito, tá? Ali a Mona Lisa, minha orientada de doutorado, né? Que é que o solo seria aí a parte esquecida desse contexto para a gente avaliar os serviços ecossistêmicos, né? E é imprescindível mostrar como ele atua em diferentes situações e, é claro, né, esse ano, especialmente aí o Dia Mundial do Solo, que é em 5 de dezembro, né? O slogan que está ali, que é onde a nossa alimentação começa, é o solo, porque mais de 95% da nossa comida vem desse ecossistema tão importante, né? Mas o que eu trago de talvez um pouco diferente aqui para a nossa discussão, né, é tentar aliar os serviços ecossistêmicos ou de ecossistema com alguns conceitos que, para mim, têm natureza formada na agronomia, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado lá em Lavras, né, apresentado. O primeiro conceito associado à ciência do solo que nós temos enquanto estudantes de agronomia, profissionais de agronomia, pessoas que têm um vínculo com a terra de propriedade rural, né? Não é o meu caso, mas é o caso de
meus familiares, é o conceito de fertilidade do solo, né? Uma revisão, né, que eu acho importante, que vai entrar dentro desse histórico levantado por esse artigo que eu quero explorar um pouco mais agora, que é do Johannes Lehmann, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É uma revisão que ela tenta associar a qualidade do solo, fertilidade do solo, saúde e segurança do solo, no contexto de métricas, né, que eu acho que pode auxiliar a nossa discussão. E óbvio, né, dentro disso está aí, historicamente, lançada a formulação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também já foi mostrado. Então, esse esquema é desse artigo, foi publicado da Nature Reviews, né, um periódico importante, muitos devem conhecer, e ele monta essa escala, né, mostrando inicialmente aqui ao centro, né, no núcleo, o conceito de fertilidade do solo, que é algo local, que vem do campo, a percepção de um solo fértil, muito associada à parte química do solo, né, o solo ter nutrientes, né, que é um pouco mais da área acadêmica, sabe que não é basta só apenas ter, né, ele tem que estar disponível, mas enfim, um conceito muito químico do solo, muito local, até a gente chegar numa abordagem mais regional, mais ampla, que aí sim entra o conceito de qualidade, onde eu não estou preocupado apenas com a parte química, mas sim com a biologia, né, a parte biológica e a física, né? Até a gente ir para um contexto nacional, né, que entra no assunto de governança e, por que não, global, né, para a gente entender um pouco mais a amplitude desses serviços, indo então para a segurança do solo, né? E dentro disso, né, ali tem um pouco mais dessa estratificação e organização sistemática desses conceitos propostos aí pelo Johannes Lehmann, né, onde que a gente consegue ver que os interesses eles saem do produtor rural e vai até, sim, os formuladores de políticas nacionais e globais, né? E dentro desse contexto, a gente sai também, né, da questão do serviço, muito associada à produção vegetal, animal, energia, né, fibras, e vai até a questão política, né, jurídica, que a gente tem tratado aqui também, né? Onde está a relevância aos objetivos desses conceitos, né? Então a gente sai dentro de uma questão de direitos de propriedade privada até entrar numa questão de bem comum, que é o que a gente tem discutido aqui nesse evento, né? Mas o que eu quero dar o zoom é essa parte do artigo aqui de baixo, que ele mostra, né, como responder essa pergunta, né? Afinal de contas, como avaliar a qualidade do solo, fertilidade, essa segurança toda, né? Então, na escala que eu atuo mais, que é uma escala às vezes local, de produtor ou dessa vizinhança, né? Ou seja, eu estou dentro de um conceito de fertilidade, a qualidade do solo, a gente consegue fazer uma abordagem quantitativa e precisa. Mas a gente precisa entrar em escalas multidimensionais, como a Raquel apresentou ontem, né? A doutora Raquel mencionou isso, e depois a gente acaba caindo em questões qualitativas, né? Eu acho que o que a Adriana acabou de mostrar é um avanço muito grande, que é tentar sair do qualitativo, ter uma ferramenta de fácil execução para uma questão muito mais ampla, que é uma questão que sai do produtor rural e vai ao gestor, né? Mas e aí? Como que a gente pode tentar permear essas três situações? Eu acho que esse é o desafio para a gente conversar em termos de métricas, que eu quero pincelar um pouco aqui com alguns exemplos do que a gente vem fazendo, né? Então, apenas para a gente nivelar, né, o conceito que a gente vai usar mais seria o de qualidade ou de saúde do solo, que trata ali, né, de um solo funcionar como um ecossistema vivo e que a partir dele ele vai sustentar plantas, animais e os seres humanos, tá? Então, um conceito mais amplo do que aquele associado somente com a fertilidade. E a decisão, né, a importância dele, claro, está nessa orientação da tomada de decisão, que é o que a gente tem discutido aqui. Então a gente sai, né, de um baseline, né, que foi muito discutido aqui, a gente precisa de uma linha de base, a gente precisa de um conhecimento, e é isso que o Pronasolos vai nos dar amanhã e ainda mais no futuro com a melhoria de sua escala. A gente vai ter esse baseline e a partir daí, com o manejo, né, a gente vai poder entender melhor se a gente está conseguindo melhorar, sustentar ou, infelizmente, degradar a qualidade, né, desse ambiente. Isso, é claro, vai ser conseguido para melhorar por meio de técnicas de manejo de conservação. E a gente tem essa engrenagem, né, esse sistema que depende de aspectos químicos, biológicos e físicos, que é o que eu vou falar um pouco mais hoje. E, é claro, matéria orgânica, que obviamente está associada com os estoques de carbono, né, tá como combustível, né, como motor para que essa engrenagem consiga girar. Bom, eu gosto muito desse trabalho, né, uma revisão sistemática feita pelo Banneman, onde que ele linka
as funções que o solo atua, com as ameaças que a gente tem e os serviços ecossistêmicos que o solo interfere, né? Então, eu vou dar ênfase na manutenção da estrutura do solo, né? É a partir dela que eu quero desenrolar a minha fala aqui, né? Então, conhecer e manter a estrutura do solo é fundamental, porque ela se liga com processos que hoje são muito importantes na degradação dos solos mundial, especialmente no Brasil, né? Vou falar de compactação, que é um problema físico, né? Processo de que ele, infelizmente, ele começa até silencioso. Grandes áreas agrícolas hoje, né? A maior parte das palestras que eu tenho preferido são para instituições que estão associadas ao meio rural, produtores que têm problemas imensos com compactação, que é um problema que aumenta cada vez mais, difícil de se resolver, e eu imagino que no horizonte não muito distante, muito de nossas áreas, se não forem tomadas atitudes, né, o nosso agronegócio pode estar severamente comprometido por isso. E é claro, se eu tenho compactação, isso vai impactar em uma série de outros problemas que estão aqui na mesma coluna, né, desde perda de biodiversidade até intensificação de processos erosivos, perda de matéria orgânica e, óbvio, impacto em mudanças climáticas, né? Então, eu penso que a manutenção da estrutura, eu vou adiantar essa frase que eu vou dizer mais à frente, ela é chave nesse contexto, né? Então, ela liga-se com o controle da erosão, ela liga-se com a produção da biomassa, a conservação de biodiversidade, enfim, todos os nossos serviços ecossistêmicos, né, que já foram ditos aqui. Então, eu penso que essa revisão é muito feliz nessa proposição, né, de tentar sistematizar essas informações. Falando um pouco, então, de qualidade física, né, como professor de física do solo, eu não posso deixar um minuto de aula de física do solo sem mencionar aqui, né? Então, lembrar aqueles que não conhecem um pouco de física, né, e relembrar os que já conhecem, a gente tem dois conceitos-chave, né? E eles não são textura e estrutura. Eles são agregação e estrutura. A agregação, ela precisa, obviamente, das partículas de areia, silt e argila, que são, portanto, aí a base do conceito de textura, que é a distribuição das partículas do solo por tamanho, minerais, né? E aquelas menores que 2 milímetros. Mas, juntamente com a matéria orgânica, a gente forma agregados, né, que formam essa estrutura que é o coração do solo. Então, esses agregados são capazes de atuar estocando carbono, por exemplo, né? É em função dessas ligações que vai interagir com todo o ecossistema solo, de micro-organismos a plantas e etc. Né? E a estrutura do solo é o produto disso. Tá? É o produto desses agregados que vão se reunir em diferentes feições morfológicas, né, que a gente percebe no campo, que em livros de classificação do solo a gente agrupa em formas colunares, prismáticas, blocos e até granular. A maior parte dessas estruturas são visíveis na forma de blocos e grânulos, né? E percebam que isso é da natureza intrínseca de cada tipo de solo. Daí a importância de se conhecer solos. Solos diferentes podem apresentar estruturas morfológicas diferentes. E não mais, né, do que isso, essas estruturas morfológicas vão definir o espaço poroso, que já foi mencionado aqui, né? E esse espaço poroso, ele depende desses fatores intrínsecos, ou seja, de como o solo foi formado, mas também da gênese, mas também do manejo que vai atuar sobre esse solo. Né? Então, daí a importância de se conhecer esses conceitos, e a gente vai falar um pouco mais disso. Né? Então, é importante mencionar que a estrutura, do ponto de vista físico, ela é dinâmica. Então, é possível melhorar essa estrutura, que muito nos anima, né? Então, é possível melhorar a estrutura do solo, favorecer, melhorar essa dinâmica de poros. Por exemplo, se eu penso em recarga de água, onde eu preciso de poros maiores, conectando a poros menores, etc. Né? Isso vai alterar, portanto, aí o comportamento desses processos, como a recarga que eu estou citando de exemplo, ou o potencial de recarga. Né? Mas também pode piorar, pode ocorrer degradação, como a gente já bem viu. Né? E como eu disse, é função desde fatores genéticos de formação, os próximos processos de formação de gênese do solo, a atividade biológica, mudanças do clima a longo prazo, obviamente, e o manejo. E essa estrutura, né, o que seria, portanto, um solo bem estruturado, né, que está associado com o conceito de qualidade física do solo. Né? O que é um solo que tem uma boa qualidade física? Um solo bem estruturado. Né? São sinônimos do ponto de vista mais prático. Né? E para isso eu preciso de solos que tenham agregados bem desenvolvidos, estáveis, que resistam à ação da chuva, do vento, de implementos. Né?
mas também eu preciso ter poros em diferentes tamanhos, né? Não basta ter só macroporos, só poros grandes, senão a areia seria o melhor dos mundos, né? Senão o neossolo quartzarênico seria o nosso melhor ambiente, né? Então eu preciso ter solos que tenham poros grandes, de tamanho intermediário e poros pequenos, porque cada um deles vai exercer funções diferentes, obviamente associados com serviços ecossistêmicos diferentes. Então eles listados ali para nós e vão permitir desde uma melhor produção agrícola, mas, claro, a manutenção de serviços ecossistêmicos, né? Por outro lado, um solo com estrutura degradada, ele vai ter pouquíssimos poros grandes, que são os primeiros a serem rompidos nesse processo de compactação, por exemplo, agregados que se desfazem com facilidade, encrustamento, erosão e etc, tá? Então, em linhas gerais, esse é o alcance da estrutura que, como eu disse, está muito associado com diferentes serviços ecossistêmicos, e daí a importância, né, de se dizer que ela é de fato relevante quando a gente está avaliando o ambiente. Então, tá aí, vou alcunhar uma frase que não é minha, foi do meu orientador de graduação, mestrado e doutorado, professor Geraldo César de Oliveira, lá da Universidade Federal de Lavras, que sempre disse que a estrutura é a chave do equilíbrio entre produtividade agrícola e sustentabilidade ambiental. Um país tropical, onde a agricultura é 27% do PIB, é importante que isso seja dito, redito e cada vez mais trabalhado, né? Bom, na sequência, falando agora desse desafio, né, de avaliar a estrutura do solo, que tem muito a ver com avaliar, né, o potencial de uso conservacionista, de avaliar a qualidade dos serviços ecossistêmicos, é uma questão de escala, né? Conhecer os nossos solos é uma questão de escala, né? Pronasolos vai nos ajudar muito, vai melhorar muito a escala de conhecimentos de tipos de solo e sua espacialização, né? Então, para avaliar o estado da estrutura, eu posso desde do que a gente está colocando nesse slide ali, né, desse slide adaptado de Brook, como megaestrutura no conceito de paisagem, até chegar a nano, microestrutura, né, ou seja, desde feições que eu consigo separar com a minha mão no campo e ter algo mais prático, por exemplo, até depender de lâminas de micromorfologia. Cadê o Fábio? Né? O professor Fábio ali, que trabalha muito nessa linha de pesquisa. Então, é importante mencionar que avaliar, conhecer a estrutura, depende de qual escala e, obviamente, depende de qual fenômeno que eu estou falando, qual eu quero estudar, né? Então, a gente precisa se preparar. Eu vou dar ênfase na macroestrutura e como quantificá-la. Bom, antes disso, né, então, avaliar a estrutura de um ponto de vista morfológico, existe um grande apoio à literatura da pedologia para nos ajudar a classificar quanto ao tamanho, tipo, grau de desenvolvimento. Mas, se eu quiser ir além, eu posso ter metodologias, né? Eu e a professora Adriana até iniciamos um trabalho para a gente tentar discutir a questão desse método, né, que é o método de análise visual, que seria o VES, né, o Visual Structure Soil Assessment, mas a gente se deparou com uma questão interessante. Será que esse método ele respeita as condições genéticas que eu acabei de mencionar? Será que ele é adequado para essa diversidade de estruturas de solos que a gente tem no Brasil? Então isso nos bloqueou um pouquinho o nosso caminho, né? E a gente até brincou que poderíamos, quem sabe, evoluir para um viés mais pedológico, né? Respeitando essas condições, né? Mas é uma tentativa, né? E muito prática, talvez mais para fins agronômicos, né? E além disso, existem métodos que a gente vai no campo e mede, né? Então, como falar de potencial de recarga, né? A gente pode, obviamente, atribuir um conceito associado à drenagem, como a Adriana disse, que já é uma evolução tamanha no PUC para a gente operacionalizar isso, mas esse é uma forma que eu tenho, né? São aqui vários equipamentos para a gente, de fato, ir a campo e medir, né? Os colegas da hidrologia, engenharia civil, física do solo e muitos outros sabem que a gente tem métodos padrões para a gente fazer isso. Quem está ali à direita é a Mona Lisa. Quando ela foi lá, aprendeu a utilizar aquele equipamento, que é o infiltrômetro de Cornell, né, que recebe o nome da universidade que pensou, desenvolveu. A gente consegue simular a chuva no equipamento, medir essa vazão, associar o quanto que infiltra e o quanto que tem escoamento. Então, um equipamento relativamente simples, de pequeno porte, que vai se utilizar de pouca água se eu comparo com métodos padrões, como o infiltrômetro de duplo anel, ou até mesmo um infiltrômetro de Guelph, e eu consigo ter várias informações.
Então existem ferramentas, existem outros métodos que talvez a gente precise estudar um pouco mais e torná-los mais práticos para a gente conseguir medir isso em campo e validar os nossos indicadores, né? Avançando um pouquinho. Quando eu penso em estabilidade de agregados, né, o método padrão que a gente tem é utilizar o peneiramento úmido desses agregados, ver a estabilidade que eles ficam, né? É um método muito perceptível. Se eu tenho aqui, por exemplo, um solo A que tem um potencial de se degradar muito mais facilmente, percebam que eu vou agitar esses agregados em peneiras de diâmetros cada vez menores e esses agregados vão parar aqui embaixo, né? Portanto, o solo se desfez, né? Ele não aguentou a ação da chuva, enquanto que esse material aqui de um solo B ele ficou muito mais concentrado ali na primeira peneira, portanto ele resistiu mais. Então um método simples que a gente pode quantificar, a gente pode dizer que é um método padrão em física do solo para entender como avaliar aí a qualidade física do solo pensando em agregação. Mas eu gosto muito de remeter a essa imagem, né, que é como de fato é a estrutura do solo, né? Então, essa imagem é uma imagem de tomografia computada dos solos, feita pelo Instituto Sueco, trabalha-se muito com isso, mostrando uma imagem de tomografia de uma amostra de solo saturado. O solo saturado é um solo que teve todos os seus poros preenchidos por água. Mas o que é água nessa imagem é o que está em azul. O fundo preto seria o solo e o que está em vermelho é ar. Então, o que mais me remete a essa imagem é entender que mesmo eu tentando saturar um solo, eu não consigo, porque parte desses poros precisam estar o quê? Conectados. O que intensifica a porosidade do solo é a presença de plantas, de raízes, né? Isso é importante num bom manejo agrícola, mas é importante para os serviços ecossistêmicos, se eu estou pensando, por exemplo, em potencial de recarga, né? Então, essa conectividade de poros é muito importante também. Mas o que a gente acaba fazendo para simplificar e tornar isso mais fácil é avaliar, entender que aqui eu tenho poros, né, que eu tenho espaço ocupado por água, ar e sólidos, utilizar cilindros, né, ali a Vanessa, minha orientada de doutorado, abrindo trincheiras para eu poder remover cilindros de solo, né? Então, exige abertura de cilindro, de trincheira para eu coletar cilindros se eu quero conhecer, por exemplo, estrutura de horizontes subsuperficiais. A gente sabe que eles são relevantes, a gente vai até falar disso mais à frente. E a partir daí eu tenho uma série de indicadores quantitativos, né? O mais simples deles é a densidade do solo, vou falar rapidamente, e eu tenho o mais complexo, que é o intervalo hídrico ótimo. Então, eu tenho uma série de indicadores quantitativos afins, né? Avançando um pouquinho, densidade é isso, é uma relação de massa sobre volume. Se eu retirei um cilindro do solo, ele tem um volume conhecido, área da base vezes a altura. Eu preciso de uma estufa para secar toda a água, a massa do ar é desprezível, a massa da água foi eliminada, então massa do solo seco sobre o volume do cilindro, a densidade, e eu consigo interpretar isso numa tabela, né? Eu já tenho várias tabelas para se fazer isso, em função da textura e naturalmente da estrutura que esse solo apresenta. Então, é possível conhecer a densidade de forma prática. Até eu ter o que eu considero o principal indicador que a gente tem de qualidade física do solo, que é uma curva de retenção de água completa, né? Que relaciona o diâmetro de poro ou, se eu fizer o inverso disso, a energia com que a água é retida no solo com a quantidade de água que está retida nessa energia, né? Está aqui no eixo Y. Então, a partir dela, eu consigo definir aqui o conceito de capacidade de água disponível, consigo delimitar a quantidade de macro e microporos, atribuindo um conceito padrão aqui, que são poros com diâmetro de 50 micrômetros. Consigo definir a capacidade de geração e a porosidade drenável, que é um indicador importante quando eu penso em porosidade de recarga. Ou seja, são vários indicadores que eu interpreto a partir de uma curva que eu fiz utilizando aqueles cilindros em laboratório. Aqui a UFMG tem uma estrutura para isso e várias outras universidades e centros de pesquisa têm esse tipo de infraestrutura, né, onde eu preciso de equipamentos que são relativamente não tão caro se eu comparo com uma estrutura para fazer análise química do solo, né? Então, avançando mais, esse outro trabalho que é uma revisão feita por Rabo e colaboradores que mostra quais indicadores utilizar
desses que eu apresentei rapidamente, tantos outros que eu não vou ter tempo de mencionar, né? Para avaliar as funções, né? Então, como ligar indicadores físicos do solo que refletem o estado da estrutura com os serviços ecossistêmicos e, obviamente, com as funções associadas, né? Então, eu achei muito propositivo, né, e relevante mostrar essa informação, que ela ainda não é tão divulgada, né, eu não vejo muito, mostrando, olha, se eu quero fornecimento e qualidade de água, eu preciso desses indicadores. Então, se a dificuldade é a métrica, é a parametrização, é a seleção de indicadores, a ciência já tem uma resposta. É uma primeira tentativa. É a mais prática? Talvez não. Cabe aí nós, né, nos debruçarmos sobre isso, validarmos essa proposta para as condições de solos tropicais. Cabe a nós tentarmos propor uma atualização sobre isso, entendermos quais seriam indicadores que funcionariam e que o nosso pessoal de campo poderia facilmente obter, né? Por exemplo, eu sei que densidade do solo é um indicador extremamente simples, mas se eu fizer em grande quantidade, ele se torna oneroso. Mas eu posso ter um método de amostragem onde eu direciono onde fazer a densidade do solo. Eu direciono onde fazer macroporosidade. E aí eu consigo eliminar um pouco, ou pelo menos reduzir um pouco o esforço amostral, preço, né, o custo disso, e ainda assim ter uma informação que ela é cientificamente validada, relevante e acurada, né? Então eu acho que é isso que a gente pode tentar buscar. Dentro desse contexto ainda, né, voltando a essa imagem, uma outra forma que a gente tem de tentar melhorar a questão de gerar métricas, né, e de otimizar o nosso tempo e custo é responder essa pergunta aí. Tem alternativa a essa amostragem com cilindros, né, que é a base da física do solo, é a base para se conhecer quantitativamente a estrutura do solo? A resposta é sim, né, por meio de sensores. Eu tenho dedicado, junto com vários outros colegas lá da Universidade Federal de Lavras, né, citando aqui o professor Sérgio Henrique, a professora Michele, o professor Bruno, enfim, vários outros, meu xará, utilizar de diferentes sensores para a gente conseguir estimar essas propriedades, porque é muito mais fácil um técnico, né, como é em outros países, como nos Estados Unidos, você ter uma fluorescência de raio-x portátil, ter um diagnóstico da parte química em instantes, abastecer um banco de dados e auxiliar a tomada de decisão. Por que não para a física do solo? Porque a gente precisa entender a base de funcionamento desses sensores e entender que qualquer método indireto precisa de calibração. Se ele está calibrado, a partir daí eu consigo chegar num valor, né? Então eu acredito que esse é um caminho também que a gente vai poder contribuir cada vez mais no futuro, né? Como estimar essas propriedades e desenvolver sensores a baixo custo para a gente poder chegar no campo, ter algumas medições e a partir daí sim. Aqui várias fotos, né, mostrando esses tipos de análises que a gente faz, né, mostrando a dificuldade, o tempo necessário para a gente fazer isso quando a gente pensa em pesquisa. Mas e quando a gente pensa em operacionalização? A gente precisa de alternativas, né, avançando. Aqui, uma forma de interpretação por meio de quadros de referência, né, que eu citei anteriormente. A gente tem esse, vários outros quadros de referência para interpretar. Esse aqui, mais recente, feito e organizado pelo professor Maurício Querubim, né, da Exalc. Como avaliar, né? A gente pode utilizar essas tabelas de referência, mas a gente pode fazer uma comparação local, né, estabelecer a reserva legal, as áreas de proteção permanente como referência, a partir daí a gente gerar um padrão regional e calibrar as nossas avaliações localmente. Eu vou mencionar rapidamente aqui alguns estudos de caso, que eu acho que meu tempo está acabando, né, Tereza? Se é que já não acabou. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu tive a oportunidade de seguir nessa linha ambiental, enquanto eu ainda estava fazendo meu doutorado lá em Lavras, trabalhar com o Dr. Dalmo Arantes, né? E aqui a ideia nossa era tentar entender um pouco mais do processo de restauração de áreas mineradas com a bauxita, que é muito importante no sul aqui do nosso estado de Minas Gerais, né? Minério de alumínio. Planalto de Poços de Caldas, né? E é uma operação extremamente invasiva ao solo, né? Então, como se dá esse processo? Como estaria a qualidade física depois disso? A gente montou um esquema de amostragem, priorizando áreas vizinhas, né? E definindo áreas de referência, isso em 2012. E o que a gente conseguiu observar é que a maior dificuldade que se tem
é a restauração de macroporos. Então, apesar da empresa, nesse caso aqui, a empresa sim mostrava um grande esforço em tentar recompor não só o topsoil, mas nivelar o terreno, estabelecer vegetação, algumas espécies nativas não voltam e a hipótese que a gente tem é justamente pela diferença no volume de macroporos, portanto, ter uma oferta de ar menor do que aquelas que elas tinham em condições naturais, né? Então, foi uma informação que tem subsidiado lá a empresa a melhoria de processo de restauração, né? Um outro trabalho que a gente fez muito próximo aqui de BH, com o Saulo, né? Foi um orientado nosso ainda na UFSJ, onde que a gente procurou também entender a dinâmica de ambientes aqui próximo, né? Numa área da Vale. E a gente utilizou uma ferramenta que é muito útil academicamente, mas eu acho que para a gente tornar ela mais prática ainda de um ponto de vista operacional, demanda um pouco mais, que é por meio das análises de componentes principais. Selecionar as variáveis-chave e, a partir daí, separar os ambientes, né? Então, é algo relevante, mas que ainda a gente precisa aprimorar como tornar isso mais prático. Esse aqui é um outro trabalho de um colega lá da Universidade Federal de Lavras, onde que ele se propôs a criar um índice de qualidade do solo associado ao potencial de recarga hídrica. E ele motiva hoje um trabalho que eu vou mostrar na sequência, que é a tese da Mona Lisa, onde que a gente quer avançar um pouco mais sobre isso, né? Ele criou um índice basicamente baseado no método proposto lá pelo Dr. Douglas Carler, né, e a Stott, que é um índice de qualidade aditivo do solo, onde que se atribui pesos, tal como a Adriana acabou de apresentar na questão do PUC, mas o que ele fez foi validar com os deflúvios das bacias. E isso me trouxe um alento muito grande, que é a expectativa de que índices feitos considerando os horizontes superficial e subsuperficial do solo podem sim relacionar muito com o deflúvio, né? Ou seja, com a recarga do solo que de fato vai ocorrer, né? Então, a partir desse índice, esse é um outro trabalho feito lá em São Paulo pelo professor Maurício Querubim, pensando nas áreas de expansão de cana, né? Que ele usa uma abordagem mais simples, mas muito efetiva para a gente ter uma ideia da qualidade do solo com vários atributos. E aí sim, né? A gente também participou de um projeto Nexus, né? Como foi apresentado ontem pela Ana. Esse projeto Nexus foi liderado pelo professor Rafael Chiodi, no Departamento de Administração e Economia lá em Lavras. Teve o apoio do Instituto de Pesquisas Ecológicas, né? Que é uma ONG, e recursos financeiros da Petrobras no projeto Semeando Água, né? Para as áreas lá do entorno da divisa do estado de Minas Gerais e São Paulo, um sistema Cantareira, né, que abastece ali praticamente 12 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Então, muito relevante para a economia do país também, né? Então, a pergunta a se responder é essa, né? Qual seria o impacto dessas atividades agrícola, florestal e pecuária sobre a recarga de água, considerando a abordagem Nexus, né, que a Ana já mencionou aqui ontem? Então, dentro desse projeto, que parte dele é a tese da Mona Lisa, né? A gente definiu os principais usos da região e o que a gente notou de mais próximo que se associa de uso conservacionista lá é uma tentativa de estabelecer pastagem rotacionada. Foi o que a gente tentou avaliar. Já estou caminhando para o fim aqui. E um detalhe, né, que eu acho importante é considerar nessas avaliações os tipos de solo. Se a gente fizer uma análise superficial e desconsiderar o que está em subsuperfície, a gente pode incutir em vários erros. Então, o diferencial que a gente tentou propor nesse projeto é utilizar a base de dados do solo que a gente tinha em São Paulo. A gente foi a campo, viu que ela não foi útil, infelizmente, em função da escala. Tivemos que descrever os perfis das nossas áreas amostrais, né? A gente tem solos rasos, como, né, o solo regolítico que está ali, né, campo de solo, e um solo um pouco mais profundo, né, que é o argissolo. E a partir daí, a gente criou uma série de índices, né? E avaliamos nesses solos, geramos scores, relativizamos. E quero apenas que vocês atentem ao primeiro, que é a nossa área de referência de mata nativa, e ao lado eu tenho a área de eucalipto, pastagem rotacionada e contínua, né? O verde melhor, o vermelho pior. Mas isso é para o horizonte A. Quando eu avanço para o horizonte B, essa dinâmica muda, né? Porque os horizontes diferentes, pedogeneticamente, têm propriedades físicas diferentes. Isso vai impactar, por exemplo, no potencial de recarga, que é o que a gente vai mostrar adiante, né? Então a gente definiu as funções. Aquela que é chave para a região é a recarga de água.
E o que a gente observou, né, que a forma como a gente criou os pesos, né, a Adriana mencionou um pouco disso também, aqui mostrando o nosso índice de qualidade física do solo, considerando todas as funções e ponderando pelos dois horizontes. E aqui traz para mim o que é a principal surpresa, né, é entender que o argissolo, que é muito mais profundo, receberia um PUC muito mais alto, né, Adriano? Perde, por exemplo, para o cambisolo em algumas funções. Né? Então, considerar superfície e subsuperfície é de fato muito relevante para esse tipo de análise. Né? Nossa função de recarga, né? Outra coisa que me chocou no primeiro momento, entender que um argissolo que é muito mais profundo apresenta potencial de recarga, e eu estou analisando só solo, não estou analisando declividade, aonde que está na bacia, né? Se está mais argisante, mais amontante. Estou excluindo essa análise nesse momento, analisando só o solo. Vejo que o cambisolo é o que tem o maior potencial de recarga e, portanto, é uma área prioritária para a gente conservar. Né? E, novamente, a análise de componentes principais aqui útil para separar os solos, né? Mostrando que solos diferentes podem ser agrupados, se a gente considerar esses indicadores. E aqui já finalizando, né, esse é o último projeto que a gente assumiu o compromisso lá, né, que iniciou o ano passado, para uma área bem maior, né, que é a área do Pontal do Paranapanema, que fica lá nas divisas, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, uma área importante do ponto de vista de geração de energia elétrica. Né? A gente tem um apoio, inclusive, da CTG, que financia, novamente o IP, que lidera o projeto, participação da Exalc, da FGV, então, projeto bastante multidisciplinar, onde que a gente também quer avaliar a influência de estratégias de recuperação na qualidade dos serviços ecossistêmicos prestados. Né? Então, que os principais usos da região é diferente, né? Ela tem uma dinâmica bastante diferente da que a gente está acostumado aqui em Minas. Né? Mas, para finalizar, algumas considerações. Então, basicamente, né, o que eu quis mostrar é que conhecer esse potencial natural do solo é uma questão muito ampla. Ela começa na pedologia e a gente entende que a física do solo tem muito a contribuir, principalmente com esse aspecto quantitativo. Eu acho que vai ser chave aí também, né? Além do conhecimento da estrutura do solo, métodos de amostragem para a gente otimizar, adoção de sensores para a gente poder estimar e ganhar um pouco mais de escala, né, para poder tornar esses ambientes. E essa avaliação de campo e de laboratório, então, ela é essencial, pelo menos aqueles pontos que a gente precisa validar, mas é claro que a gente pode entender que sensores são essenciais para a gente otimizar esse processo. Então é isso. Muito obrigado, né? A gente está à disposição para uma dúvida, conversar um pouco sobre o tema. Agradecer novamente a organização, né, pela sequência desse evento, que está excelente. Muito bem. Obrigada, Dr. Bruno, por essa excelente explanação, todos os projetos. Nada melhor.